O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só depois vai apresentar tua oferta. Procura de reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui celebrando, concluindo a terceira. Até estávamos comentando que Santo Antônio tem 13 dias de oração. Não é pouca essa comunidade aqui, 13 dias rezando para a celebração do festejo hoje, dia de Santo Antônio. Vamos começar a nossa reflexão com um tema que foi escolhido para a nossa comunidade festejar este ano. O tema é: Santo Antônio é a alegria de viver o Evangelho, anunciando, amando todas as criaturas. Vamos ver. Santo Antônio, a alegria do Evangelho. Podemos ver no jeito dele. Ele tem um hábito, um paramento próprio, e ele era monge. E com o seu jeito, ele anunciava o Evangelho. Não precisava só falar, ele era monge de falar, mas principalmente pelo jeito de ser Evangelho vivo. Então, a Santo Antônio, a alegria de viver o Evangelho. Depois, amando todas as criaturas. Que sentido podemos ter nesse amando todas as criaturas?
observando o hábito que eles estão usando, é a mesma roupa de São Francisco de Assis. Ele era um franciscano. Os franciscanos, bem lá no tempo, quase no século III, segundo, 13º, digo melhor, eles já cuidavam da natureza. E com certeza Santo Antônio mais uma vez disse: meu irmão sol, minha irmã natureza, meu irmão planeta, meu irmão e minha irmã, e chamava toda a criação. Por isso que está bem bonito essa expressão, amando todas as criaturas. Porque quem ama, ama todos. E é bonito perceber isso. Mas vamos lá refletir um pouquinho sobre Santo Antônio. Santo Antônio tem uma rixazinha entre os portugueses e os italianos. A irmã está aí, a irmã italiana. Não sei se tem mais aquele da Itália, mais aquele da de Portugal. O que aconteceu? Acontece que Santo Antônio nasceu aonde? Nasceu em Lisboa, capital de Portugal. Mas morreu aonde? Na Itália, em Pádua. Então, os italianos puxam esse santo para ser o padroeiro. É Santo Antônio de Pádua. Os portugueses dizem: não, é Santo Antônio de Lisboa. Bonito perceber isso. Os dois, e nós também poderíamos dizer assim: Santo Antônio de Sião, que disse hoje a leitura, ousado apostolado. Santo Antônio da comunidade de Santo Antônio. Santo Antônio nosso, desse local. E é bonito então perceber que Santo Antônio é para todos. Mas o que aconteceu com esse jovem aí? Ele, quando entrou, ele não era diretamente da congregação dos franciscanos, ele se tornou depois. Antes ele queria ser missionário, ir para a África. E ao querer ir para a África, olha só, em vez de ir para a África, ele acabou indo para Pádua. E lá foi onde ele morreu. Depois de muitas coisas bonitas, muitos sinais que ele fez. E aí nós podemos dizer assim: o missionário não tem que ele dizer que vai naquele lugar. O missionário é missionário sempre, aonde ele está. Portanto, nós todos somos missionários aonde nós estamos. Você é missionário no seu lugar, aonde você está. E é bonito para dizer: aonde me mandar, eu irei. Até tem uma música que a gente ouve isso: aonde me mandar, eu irei. Olha que bonito essa disponibilidade de Santo Antônio que nos faz perceber isso. E Santo Antônio também é famoso porque ele é um bom pregador. Tanto é que a língua dele está conservada, guardadinha, né? A língua dele como um pregador, um grande anunciador do Evangelho. Vamos fazer uma reflexão agora dos, pelo mínimo, 4 sinais de Santo Antônio. Vamos pensar assim: 4 sinais deste santo que servem para a minha vida como cristão. O primeiro dele, o sinal, é que Santo Antônio teve um caso de bilocação. O que é isso? A ciência explica: pode acontecer se uma pessoa está aqui e ser vista em outro lugar. E foi o que aconteceu com Santo Antônio. Mas você sabe por que aconteceu esse milagre? Aconteceu por quê? Porque aonde ele estava, ele não podia ir correndo até lá para salvar um inocente que estava sendo condenado na justiça. E Santo Antônio foi lá, pilocou-se lá e ajudou. Não, ele não é culpado. Vamos evitar condenar essa pessoa. Olha que gesto bonito do santo. Bilocação, um sinal do milagre. Um segundo sinal que aconteceu é que você sabe muito bem, até a gente brinca um pouquinho, que é o segundo sinal, e Santo Antônio, como é que é o canto? Santo casamenteiro, não sei como é que você cantar. Santo Antônio,
casamenteiro, o santo casamenteiro. Vamos pensar nos namorados. Mas não só nos namorados, vamos pensar também por que Santo Antônio é considerado santo casamenteiro, ou então para com os casais que sofrem, podem invocar Santo Antônio. Por que será que aconteceu essa devoção? Essa devoção, em primeiro lugar, não deve ser vista como uma mágica. Vou rezar para Santo Antônio, pegar um namorado e Santo Antônio vai botar uma pessoa do meu lado. Não é assim. Ele é invocado para que nós, e vocês que têm na vida, que podem ter namorados e namoradas, e que alguns já têm, para que seja ajudado. Vivam bem, viver juntos. Agora, por que Santo Antônio também é chamado santo casamenteiro, o santo dos namorados, aquele que de fato consegue namorado para a gente? Em primeiro lugar, tem que pensar assim: hoje em dia, quando se fala namoro, namorado, é uma coisa. Antigamente, quando se falava namorada era para conhecer a pessoa melhor e ver como é que essa pessoa é, se era a minha outra metade. E aí a gente percebeu que Santo Antônio, também pela pureza dele, que o namoro tem que ser algo bonito, saudável, é bom, é preciso, mas de uma forma bem saudável. E Santo Antônio é chamado santo casamenteiro por quê? Porque ele sofria muito quando algumas pessoas, principalmente mulheres, chegavam até ele contando que elas sofriam muito com o seu namorado. Em vez de mandar um soco, ele sofria por ela. Santo Antônio sofria muito quando um casal não estava bem. E uma das partes chegava e dizia: Santo Antônio, não estou bem em casa. Ou então a namoradinha que estava tudo bonitinho, de repente começou a haver divergência. Santo Antônio sofria muito e rezava por essas pessoas. Olha que gesto bonito de um santo. Quem sabe nós podemos imitar, sofrer com as divergências e rezar por aquelas pessoas que sofrem. Olha que bonito esse aí. E depois disse que Santo Antônio tinha um carinho todo especial para com os esposos, os cônjuges, ou então o casal, homem e a mulher. Então é bonito perceber que nós também podemos invocar quem precisa, quem quer, quem tem que ter um namorado, pode rezar para Santo Antônio, claro. E aí estavam falando aí na procissão, saiu com a expressão aí de encaminhar. E eu fiquei pensando, meu Deus, encaminhar é o quê? Aí eu sei que o sorriso de vocês já disse o que é, tá bom. Mas tem a ver, por que não encontrar outra cara metade ainda agora? Aí já está. Pronto, deixa a providência de Deus acontecer. Isso é celebrar a festa de Santo Antônio. Deixe a confiança na divina providência que vai nos colocar. Então, sobre o segundo sinal, olha lá. Ele é o santo casamenteiro e podemos também rezar por ele nesse sentido. Terceiro sinal de Santo Antônio. Por que é que tem os pãezinhos de Santo Antônio? Por que é que tem e a gente abençoa os pãezinhos de Santo Antônio? Ora, olha só, o que aconteceu com Santo Antônio? Santo Antônio, um coração bom, alegre, sofria com aqueles que sofriam, e também aconteceu que em um determinado tempo ele era responsável do depósito dos pães lá no convento. E os pães antigamente se guardavam muitos dias, não era um dia por outro, se comprar aí no mercado e quando encontrar pão, tinha que se fazer um plano. E aí, de Santo Antônio, que ficou responsável lá pelas contas, o que aconteceu? Ele viu os pães e viu as pessoas sofrendo sem pão. E distribuiu o pão para todo mundo. Enquanto ele distribuiu o pão para todo mundo, o que aconteceu? Faltou pão para os cônjuges. E aí o superior ficou chateado. Como é que é assim, Santo Antônio?
para nós pode ser um sinal da Eucaristia. Que não falte a Eucaristia para ninguém. E todos possamos participar da missa, e todos possamos estar interagindo, estando aqui, porque o pão físico necessário, a providência de Deus sempre vai nos conceder. A Eucaristia nós temos que também dar, e também cada um sentir-se em comunhão. Ao redor do altar, podemos sentir-nos todos agraciados com a Eucaristia. Participar da missa é comunhão. Participar da missa é Eucaristia. E nesse sentido a gente compreende então o terceiro sinal de Santo Antônio. Primeiro, a bilocação. O segundo é a questão dos namorados. O terceiro é o pão. Mas tem um quarto que a gente tem que também destacar. Santo Antônio, um homem de oração, rezava. E um homem que rezava, vamos ver até depois nas ladainhas, como é profunda a sua oração. Ele rezava em ação. Nós não precisamos ficar parados para rezar. Nós podemos rezar sempre. Onde quer que estejamos, sermos santos, sermos pessoas em oração, em ação constante. Nós podemos também, até fazendo gestos, fazer oração. Nós podemos fazer gestos bonitos que distribuem ao outro a alegria, é a oração. Porque a melhor oração é amar. E é o que aconteceu de como esse santo é modelo para nós. E nós vimos na primeira leitura de hoje, no livro dos Reis, Elias disse para Acabe. Acabe era um rei mau, um rei inimigo de Elias. E Elias rezou por ele. E até ajudou ele, porque na hora em que ele estava de um lado da montanha, passou para o outro, ele tinha que voltar, não podia voltar, ele mandou um servo 7 vezes ver se ia chover ou não. E Elias rezou e aconteceu. Orou e recebeu a vida. E teve tempo de falar no servo dele. Agora vai lá falar para cá que ele deve voltar, porque senão vai dar chuva e ele não vai conseguir mais passar aqui. É oração. Orar dá verdadeiramente força para nós. E rezar pelos inimigos. Vocês perceberam o que Jesus falou aí também? Se alguém tem alguma coisa para ofertar na missa, quer ofertar alguma coisa, mas você já está reconciliado com o teu irmão? Ou você vai trazer para cá a raiva no altar? Traga no altar as orações, os gestos de amor, carinho, a oração até mesmo para os nossos inimigos. Porque Jesus disse assim: se a nossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, nós não estamos no reino de Deus. Porque o nome de cristão é mais do que fazer aquilo que faziam os doutores da lei e os fariseus, cumprir leis. Quem quer participar do reino de Deus deve aprender a superar, amar até os inimigos. Amar os inimigos. E aí a gente compreende que é preciso a oração. Estamos terminando a reflexão. Nós somos todos cristãos. Nós nos chamamos de cristãos. E se você está aqui, tenho certeza que você é cristão. Talvez nem todos batizados, mas somos cristãos. E como cristãos que somos, nós todos somos chamados à santidade. Ser santo como o Papai do Céu é santo. E a santidade acontece numa caminhada em conjunto, na comunidade, o que está acontecendo conosco. Levante a mão quem conseguiu fazer a procissão lá da matriz até aqui. Levante a mão quem estava lá na matriz.
Olha só, que legal. E nós íamos caminhando. E depois fomos encontrando pessoas que foram indo juntos. Aqui quando chegamos, entrando, e agora estamos todos aqui. Ó, caminhar é bonito. Porque nós somos cristãos não parados, caminhantes. E é bonito aqui então a gente perceber que Deus nos dá força para nós sermos santos. Deus nos dá coragem para sermos aqueles que amam a todos e irradiam o amor. Cristo nos quer como Santo Antônio e com Santo Antônio. Jesus nos quer como Santo Antônio, na esperança. Ele quer na caminhada como cristãos. Ele quer a gente também unidos. E aqui esta comunidade, devemos dizer, vocês estão de parabéns. 13 dias que vocês se reuniram, vieram aqui, conseguiram. Quantas dificuldades vocês tiveram? Quantas coisas que vocês conseguiram fazer, querida comunidade de Santo Antônio? Acreditai, a força de Jesus é que faz isso, por intercessão de Santo Antônio. E ainda mais diria, Evangelho, o Evangelho, nunca colocamos em dúvida, porque o Evangelho não é dúvida, Evangelho é certeza de caminhada, com dificuldades, mas com certeza de podermos chegar a participar do reino de Deus. E a criação, uma palavrinha final sobre a criação. Nós estamos percebendo que nossa casa comum, o planeta Terra, está sofrendo mesmo. O que é que vamos fazer? Vamos agora tentar fazer, cada um fazendo um bocadinho que pode, evitando prejudicar a natureza. Nós já estamos ajudando. Um pequeno gesto de cuidar com a natureza. Vou dar um exemplo bem simples. Se todos nós cuidássemos bem do lixo e colocar no lugar certo aquilo que deve estar no lugar certo, nós estamos colaborando muito para com a natureza, o nosso planeta, nossa casa comum. Em Santo Antônio, nós devemos perceber que Santo Antônio não foi aquele que fez grandes coisas, mas viveu o Evangelho. E cada um de nós possamos sentir isso também. Agora vamos fazer um instante de silêncio e depois nós vamos ouvir a ladainha ou as invocações de Santo Antônio. Vamos perceber esta característica deste santo que nos ajuda a sermos evangelhos vivos. Na ladainha, a gente pede, como Santo Antônio, como Elias, que acabamos de ver, quando Elias orou e foi atendido, e também podemos cuidar desse nosso planeta. Então, um breve instante de silêncio, enquanto que estamos nos preparando para cantar e responder às padarias.